Capítulo 2 O sonho. Os outros deuses e os homens dormiram toda a noite. Só Zeus não conseguiu dormir, porque ponderava no seu espírito como poderia cumprir o que Tétis lhe pedira. Acabou decidindo enviar a Agamenon um sonho enganador. Agamenon dormia em sua tenda e começou a sonhar que o velho Nestor, uma das poucas pessoas por quem tinha respeito, falava com ele. No sonho, Nestor dizia-lhe o seguinte: Está dormindo, Agamenon, mas na verdade devia estar acordado, pois hoje conseguirá conquistar a cidade de Troia, visto que os deuses já tomaram essa decisão. Não esqueça estas palavras quando acordar. Agamenon acordou e sentiu à sua volta como que uma presença divina. Percebeu que o sonho viera de Zeus e acreditou nas palavras sonhadas. Convenceu-se de que nesse dia tomaria a cidade de Príamo. Insensato, pois não imaginava as desgraças que Zeus planejava. Sentou-se na cama e vestiu a bela túnica macia de recente urdidura. Sobre o corpo atirou uma capa. Nos pés calçou as belas sandálias. Aos ombros lançou uma espada cravejada de prata e tomou o cetro paterno, imperecível, com o qual se dirigiu às naus dos gregos. Nesse momento, subiu a aurora ao alto Olimpo para anunciar a luz a Zeus e aos outros imortais. Logo, Agamenon ordenou aos arautos, de voz penetrante, que chamassem os gregos para uma assembléia geral de todo o exército. Mas antes da reunião geral, encontrou-se primeiro com o conselho dos anciãos, junto da nau de Nestor, o rei nascido em Pilos. Depois de reuni-los, declarou o seguinte: Ouçam-me, amigos. Esta noite tive um sonho enviado pelos deuses. Parecia-me que Nestor falava comigo, dizendo que hoje seria possível conquistar a cidade de Troia. Mas, antes de nos lançarmos ao combate, primeiro vamos pôr à prova o nosso exército. Vou dar ordem para voltarmos para a Grécia. Vamos ver como reage. Nós, os reis, devemos conter e disciplinar a ralé. Veremos o resultado. Tendo assim falado, voltou de novo a sentar-se. Entre eles se levantou o sábio Nestor, ele que era rei da arenosa Pilos. Embora desconfiado do que dissera Agamenon, disse essas palavras à assembleia: Ó amigos, regentes e comandantes dos gregos, se qualquer outro tivesse relatado esse sonho, iríamos considerá-lo um engano, mas, tratando-se de Agamenon, temos de lhe dar crédito. Vejamos agora, então, como reage o nosso exército. Assim falando, foi o primeiro a retirar-se da assembleia. Todos os outros também se levantaram e seguiram a sugestão de Agamenon. A grande massa do exército começava a movimentar-se, todos simultaneamente em grandes grupos. Tal como as abelhas se lançam de uma rocha côncava, saindo uma atrás da outra sem cessar, e esvoaçam em enxame sobre as flores da primavera. Assim, das naus e das tendas, muitas tribos de gregos marchavam em frente pela areia funda, em grupos, até a assembleia. Entre eles, lavrava como fogo o rumor mensageiro de Zeus, impelindo-os a se reunirem. Só se via a agitação turbulenta, e a terra gemeu sob o peso dos homens sentados na assembleia. Ouviam-se berros, e 9 arautos, com seus gritos, tentavam conter os soldados, para que parassem de berrar e ouvissem os reis. Foi difícil sentar aquele povo todo, mas finalmente conseguiu-se. Levantou-se então o rei Agamenon, segurando o cetro que herdara do pai. Esse cetro tinha sido fabricado pelo deus Hefesto, que o dera a Zeus, que por sua vez o deu ao deus Hermes. Este o deu a Pélops, avô de Agamenon. E Agamenon herdara o do pai, Atreu. Era esse cetro que lhe dava o domínio sobre muitas ilhas e sobre toda a região dos Argos, na Grécia. Ó amigos gregos, heróis, grandemente me iludiu Zeus com grave engano, Deus implacável, que antes me prometera que seria eu a saquear Troia de belas muralhas. Mas agora manda-me voltar sem glória para a Grécia, depois de termos perdido tantos camaradas e amigos. É assim o bel prazer de Zeus de supremo poder. Sua força é máxima. E não tenham dúvidas, esta é uma vergonha de que ouvirão falar os vindouros, que em vão uma hoste tão numerosa e valorosa de gregos se envolveu numa guerra desnecessária e lutou contra troianos em menor número, sem que por fim se visse qualquer vantagem. Nesse momento já passaram 9 anos desde que aqui chegamos. Das naus apodrecem as madeiras, soltam-se as amarras. Nossas mulheres e filhos
Pequenos estão sentados nos palácios à nossa espera. Mas nossa tarefa está por cumprir, aquela que aqui nos trouxe. Por isso façamos como eu digo e obedeçamos todos. Fujamos com as naus para nossa amada Grécia, pois não tomaremos Troia, a cidade de amplas ruas. Assim falou, e todos sentiram no coração uma agitação enorme. Começaram todos a movimentar-se, como as grandes ondas no mar alto, quando se precipitam das nuvens ventos contrários. Assim como o vento forte move uma imensa seara com a violência do seu sopro e faz vergar as espigas, a assembleia foi posta em movimento. Aos berros os soldados corriam em direção às naus, levantaram sob os pés uma poeira densa, e cada um chamava aos gritos pelo outro, para arrastarem as naus para o mar cintilante. Desimpediram todos os acessos, e ao céu chegou a gritaria daqueles milhares de soldados, todos saudosos de casa. De debaixo das naus tiraram os suportes. E, na verdade, os gregos teriam conseguido voltar para casa contra a vontade do destino, se a deusa Hera, observando tudo do Olimpo, não tivesse dito imediatamente a Atena: é assim que para a Grécia fugirão os gregos sobre o vasto dorso do mar? Será que vão deixar a Príamo e aos troianos aquela presunçosa Helena? Por causa dela já tantos gregos morreram em Troia? Mas vá agora por entre o exército dos gregos, com suas palavras refreie cada homem, não deixe que eles arrastem as naus para o mar. Assim falou, e Atena não lhe desobedeceu. Lançou-se veloz dos píncaros do Olimpo e rapidamente chegou às naus dos gregos. Encontrou logo Ulisses perto de sua nau, cabisbaixo, uma vez que a dor se abatera sobre o espírito e o coração. Colocando-se junto dele, assim lhe disse Atena: filho de Laerte, Ulisses de 1000 ardis, é deste modo que para sua amada terra-pátria fugirá, precipitando-se para as naus de muitos remos? Assim disse, e ele reconheceu a voz da deusa que lhe falava. Caminhou depressa, atirando a capa ao chão, a qual apanhou o escudeiro Euríbates, de Ítaca, que o servia. Foi ter com Agamemnon, filho de Atreu, e dele recebeu o cetro paterno imperecível. Segurando, foi por entre as naus dos gregos. Se porventura encontrava um rei ou outro homem nobre, aproximava-se dele e refreava-o com palavras educadas. Caro amigo, parece mal assustar-se como se fosse um covarde. Sente-se agora e mande também sentar seu povo, pois você não sabe ainda ao certo a intenção de Agamemnon, que agora põe os gregos à prova. Não ouvimos nós todos no conselho aquilo que ele disse? Mas se porventura via um homem do povo metido numa rixa, batia-lhe com o cetro, repreendendo-o com essas palavras: louco, perdeu a cabeça? Sente-se sossegado e ouça o que dizem os outros, mais nobres que você. Não passa de um covarde, de um fraco, não conta para nada, nem na guerra, nem no conselho. Não pense que aqui somos todos reis. Não é bom que todos mandem. É um que manda, um rei, a quem Zeus deu o cetro e o direito de legislar, para que decida por todos. Autoritário, assim percorreu o exército, e para a assembleia se precipitaram os soldados de novo. De junto das naus e das tendas, com o estrondo da onda que o mar marulhante rebenta contra a longa praia, e das profundezas sai um rouco bramido. Todos se sentaram novamente, contidos nos seus assentos. Só um continuava a tagarelar. Era Técites, um homem do povo que não tinha freios na língua. Era um libertino, que falava de modo ordinário, sem nexo nem propósito, para insultar os reis. No entanto, divertia o exército, pois quando abria a boca todos se desmanchavam a rir. Era um homem mais feio que veio para Troia. Tinha as pernas tortas e era coxo. Os ombros eram curvados, dobrando-se sobre o peito. A cabeça era pontiaguda, quase careca. Para Aquiles e Ulisses, ele era especialmente odioso, pois contra ambos disparatava. Mas agora era contra Agamemnon, que gritava estridentes insultos. Agamemnon, está descontente? Falta-lhe alguma coisa? Suas tendas estão cheias de bronze, e mulheres, essas, que nós lhe damos em primeiro lugar cada vez que saqueamos uma cidade. Ou será ouro que você quer? Ouro que lhe traga um dos troianos, como resgate pelo filho que capturei e trouxe para cá? Ou será uma mulher jovem para pôr na sua cama e só você ficar com ela? Parece mal ser quem manda neles a trazer as desgraças aos gregos. Covardes, todos uma vergonha, cambada de mulheres. Ó minhas gregas, já nem merece o nome de gregos. Vamos regressar, mas é para casa, com as naus.
e deixar aqui em Troia esses homens para tirar proveito dos despojos, para que veja se em alguma coisa nós também contribuímos ou não. Assim falou Técides, insultando o rei Agamenon. Mas Ulisses rapidamente se aproximou dele e, fitando-o com o sobrolho carregado, repreendeu-o com duras palavras. Técides, grande descarado, controle-se. Não queira entrar em conflito com os reis, pois eu afirmo que não há criatura mortal mais abjeta que você, entre todos os que vieram para Troia. Por isso não devia andar com os nomes dos reis na boca, nem proferir injúrias. Você se atreve a lançar insultos contra Agamenon, porque oferecemos muitos prêmios a ele e fala assim com impropérios. Mas uma coisa eu lhe direi, coisa que se cumprirá. Se eu o encontrar outra vez a disparatar como agora, que a cabeça não permaneça sobre meus ombros, senão o agarro, dispo-o e mando embora, chorando, da assembleia para junto das naus, espancado com bordoado humilhante. Assim falou Ulisses, e com o cetro bateu em Técides, nas costas e nos ombros. O desgraçado agachou-se, copiosamente lhe escorriam as lágrimas. Logo lhe apareceu nas costas um inchaço sanguentado. Mas sentou-se, amedrontado, e cheio de dores, com expressão desesperada, limpou as lágrimas. Os outros soldados, embora com pena de Técides, diziam assim, olhando de soslaio uns para os outros. Na verdade, são milhares os feitos valentes de Ulisses, tanto nos conselhos como na autoridade guerreira. Mas essa foi a melhor coisa que ele fez, visto que cortou o palavreado a este caluniador desavergonhado. Não me parece que doravante tenha descaramento para voltar a insultar os reis com palavras despudoradas. Ulisses afastou-se, segurando sempre o cetro na mão. A seu lado ia Atena, semelhante a um arauto, que ordenava às hostes que se calassem, de modo que os soldados ouvissem as palavras e seguissem o que lhes era aconselhado. O primeiro discurso nessa nova assembleia foi de Ulisses. Disse assim, dirigindo-se ao líder máximo do exército. Agamenon, os gregos querem fazer de você o mais desprezado entre os homens mortais. Já não querem cumprir a promessa que lhe fizeram, quando para cá vieram, que só voltariam para casa depois de conquistar a cidade de Troia. Agora parecem umas crianças ou umas velhinhas a chorar e gemer. Aguentem, amigos, e permaneçam mais um tempo, para sabermos se, com verdade ou sem ela, Calcas vaticinou, pois todos nós lembramos do prodígio divino que vimos em Áulide, quando reunimos as naus antes de virmos para Troia. Em torno de uma fonte nos sagramos altares. Fazíamos sacrifícios aos imortais debaixo de um belo plátano, de onde fluía a água transparente. Foi então que uma serpente medonha deslizou de debaixo do altar e se atirou ao plátano, onde estavam as crias de um pardal, crias inocentes. No ramo mais alto, aterrorizadas sob as folhas, eram 8, com a mãe 9. Então a serpente devorou as crias, que piavam de modo aflito, enquanto a mãe esvoaçava, chorando pelos filhos. Porém a serpente apanhou a mãe chorosa pela asa. Depois que a serpente devorou as crias e a própria mãe, o Deus que a fizera visível a fez invisível. E nós, ali em pé, nos espantamos com o que acontecera. Imediatamente nos deu Calcas o seguinte vaticínio. Por que se mantém em silêncio, ó soldados? Zeus lhes mostrou esse prodígio que tem este significado. Tal como a serpente devorou as crias e o próprio pardal, eram 8, com a mãe 9, assim durante igual número de anos estaremos em guerra. Mas no 10º ano saquearemos a cidade de amplas ruas. Foi assim que Calcas falou, e agora, na verdade, tudo se cumpre. Permaneçam, portanto, todos aqui, até que tomemos a imponente cidadela de Príamo. Assim falou Ulisses. Os soldados levantaram um grande alarido, e as naus no entorno ressoaram devido aos gritos daqueles que elogiavam as palavras de Ulisses. Agamenon tomou então a palavra e declarou: Vão agora tomar sua refeição para podermos combater. Que cada um afie bem a lança e cuide bem do escudo. Que cada um dê bem de comer aos cavalos. Que cada um verifique bem o carro, pois todo o dia seremos postos à prova na guerra. Não haverá nenhuma pausa, nem por um momento, até que chegue a noite para separar a fúria dos homens. No peito de cada um escorrerá o suor. Cansaço se sentirá na mão que segura a lança. De suor escorrerá o cavalo enquanto puxa o carro polido. Mas aquele que o encontrar longe da batalha, com vontade de permanecer junto das naus, esse morrerá de imediato, e será lançado aos cães e às aves de rapina. Assim falou,
e os soldados gritaram alto como uma onda batendo contra um elevado promontório. Levantaram-se para se dispersar depressa por entre as naus. Depois fizeram fogo nas tendas e tomaram a refeição, e cada um sacrificava a um dos deuses que são para sempre, rezando para escapar à morte na batalha que estava prestes a começar. Foi então que o venerável Nestor proclamou estas palavras: Glorioso Agamenon, soberano dos homens, não adiemos por mais tempo a obra que o Deus nos põe nas mãos. Suscitemos agora o combate. É preciso dar início à batalha. Logo Agamenon ordenou aos arautos, de voz penetrante, que chamassem para a guerra os soldados. Todos os reis apressavam-se na organização do exército, e com eles ia a deusa Atena, segurando a égide de Zeus. Égide veneranda e imortal, da qual pendiam 100 borlas inteiramente feitas de ouro, todas bem urdidas, valendo cada uma ao preço de 100 bois. Com a égide nas mãos, Atena movia-se faiscante pela hoste dos gregos, incitando-os a avançar. No peito de cada um lançava a força inquebrantável para guerrear e combater. Então lhes pareceu a guerra mais doce do que regressar nas naus para a amada terra-pátria. Assim como o fogo violento incendeia uma enorme floresta no cume da montanha, e de longe se avistam as labaredas do bronze incontável daquelas que marchavam, subia pelo ar o fulgor resplandecente até o céu. Tal como, na pradaria asiática, perto das correntes de um rio, gansos ou cisnes de longos pescoços voam por aqui e por ali, radiantes com a força das asas, gritando de modo que toda a pradaria ressoa. Assim os soldados espalharam-se das naus e das tendas pela planície do rio Escamandro, e de modo terrível ressoou a terra debaixo dos pés daqueles e dos cavalos. Posicionaram-se então na pradaria florida do Escamandro aos milhares, como as folhas e as flores na época própria, como as moscas que zumbem pela propriedade do pastor na estação primaveril, quando o leite enche os baldes. Assim, contra os troianos estavam os gregos posicionados na planície, desejosos de desmembrá-los. Do lado dos troianos, alinhados com todos os seus chefes, levantou-se um grito enorme. Era como o grito dos grôs que ressoa do céu quando fogem do inverno e das desmedidas tempestades, e gritando, se lançam no voo até as correntes do oceano. Os gregos, porém, não se deixaram impressionar. Avançavam em silêncio, respirando força, cada um desejoso de auxiliar o companheiro. Tal como o vento derrama nos cumes das montanhas o nevoeiro que aos pastores não agrada, mas que ao ladrão é mais propício que a noite, pois apesar de se conseguir ver a distância do arremesso de uma pedra, assim se levantou um turbilhão de pó sob os pés dos que marchavam, e depressa atravessaram a planície. Ora, quando estavam já perto, aproximando-se uns dos outros, quem entre os troianos saiu para um combate corpo a corpo? Pares. Nos ombros trazia uma pele de leopardo, o arco recurvo e a espada, e brandindo 2 lanças, de bronze a ponta, desafiou todos os melhores guerreiros dos gregos a lutarem com ele em tremendo combate. O primeiro a avançar dos gregos foi Menelau, como o leão faminto que se regozija ao encontrar uma grande carcaça de veado e vorazmente a devora, embora contra ele se lancem cães de caça e vigorosos jovens. Assim se regozijou Menelau ao ver Pares. Finalmente podia vingar-se do malfeitor, e logo do seu carro saltou, armado, para o chão. Mas quando Pares o viu aparecer à frente dos combatentes, sentiu o coração atingido, e logo se escondeu no meio de seu povo, receoso da morte. Tal como o homem que nas veredas da montanha avista uma serpente e logo recua sobressaltado, com os membros dominados pelo tremor, as faces tomadas pela palidez, assim se escondeu Pares na multidão dos troianos, com medo de Menelau. No entanto, o nobre Heitor viu o comportamento vergonhoso do irmão e logo repreendeu com palavras humilhantes. Pares, grande devasso, guerreiro somente na cuidada aparência, louco por mulheres e bajulador. Quem dera nunca tivesse nascido, em vez de ser para todos motivo de censura e desprezo. Na verdade, vão rir todos os gregos ao pensarem que combate na linha de frente só para mostrar a todos como é o mais bonito. Quem dera nunca tivesse trazido da Grécia aquela mulher como flagelo para seu pai, para a cidade e para todo o povo. Tem medo de combater agora com o marido dela?
ficaria sabendo de que têmpera é o homem cuja mulher você roubou. Mas os troianos são mesmo os covardes. Se assim não fosse, já teria sido apedrejado por causa do mal que praticou. Paris respondeu assim ao irmão: Heitor, é sempre duro e inflexível, sempre pronto a me criticar. Não me lance à cara os dons amáveis de Afrodite. Não se devem rejeitar os dons gloriosos dos deuses. Mas se quer que eu combata, mande sentar os troianos e os gregos. Por Helena, lutarei com Menelau. E aquele que vencer e mostrar ser o melhor, que esse leve para casa a mulher. Que nós fiquemos aqui a habitar nossa Troia, e que eles regressem à Grécia, terra de belas mulheres. Assim falou, e Heitor sentiu grande alegria ao ouvir essas palavras. Foi para o centro e conteve as falanges dos troianos. Todos acabaram se sentando. Porém, os gregos apontavam os arcos contra Heitor, com a intenção de atingi-lo com setas ou lançando pedras. Mas entre eles gritou Agamemnon: Não disparem, ó gregos! Parece que Heitor quer nos falar. Todos se calaram imediatamente. Então Heitor falou às duas partes. Ouçam de mim, gregos e troianos, a proposta de Paris, por causa de quem surgiu o conflito. Ele pede que todos deponham as armas no chão, e ele combaterá com Menelau por Helena. Aquele que vencer e mostrar ser o melhor, que esse leve a mulher para casa. De nossa parte, juraremos amizade com leais sacrifícios. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio. Entre eles falou então Menelau: Ouçam a mim também agora. Vocês já sofreram muitas desgraças por causa do meu conflito com Paris. Que morra aquele de nós que o destino escolher. Tragam agora 2 carneiros, um branco e um negro, para a terra e para o sol, e para Zeus traremos outro. Vão a Troia buscar o velho rei Príamo, para que ele próprio faça os juramentos, visto que seus filhos são os arrogantes e uns perjuros. Assim falou, e tanto gregos como troianos se regozijaram, esperançosos de descansar da guerra dolorosa. Pararam os carros de cavalos nas linhas de combate e desceram, despindo as armas, que colocaram no chão, umas junto das outras. Heitor mandou para a cidade 2 arautos, para trazerem depressa os carneiros e chamarem o rei Príamo.